Olá pessoal, bom dia. Então, se você gostou dessa iniciativa, nos apoie no Apoia-se, o link na descrição. E outra coisa, lá no Apoia-se você pode doar qualquer valor a partir de R$ 15. Ontem surgiram algumas dúvidas, o pessoal pensou que era para doar mensalmente R$ 1.000 cada pessoa, mas na verdade não é esse. R$ 1.000 seria o nosso objetivo, né, dessa campanha por mês por enquanto, claro, para pagar os custos iniciais de produção e conteúdo de vídeo. Então, por exemplo, se 10 pessoas doarem R$ 100, a gente atinge os R$ 1.000 desse mês e a gente continua aí o projeto no canal. Também peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos e também torne-se um membro do canal. Então vamos falar hoje um pouco da previsão diária, né, das atualizações que ocorreram. Já vou falando para vocês que não tivemos grandes modificações desde ontem. E o que nós vemos é basicamente a formação daquele ciclone aqui na costa da região sul e sudeste do país. A gente vê claramente aqui que ele tem um bom desenvolvimento pela profundidade que ele tem na altura geopotencial, que é um dos campos meteorológicos, né, que a gente observa muito. Então esse ciclone ele deve ajudar a formar aqui e o avanço de uma pequena frente na região sul, que deve trazer chuvas, mas chuvas não tão significativas agora nesse fim de mês de outubro. Então, que a gente vê claramente que a partir do dia 21 tem essa formação, e geralmente quando você tem, né, na retaguarda da frente a entrada de uma massa de ar mais fria, que deve trazer um pouco aí de alívio para essas temperaturas mais altas que nós vemos na região sul e sudeste agora, neste período. E depois, lá para o final do mês, nós temos a formação de um outro ciclone aqui, ao que aparenta, né? O modelo começou a mostrar. A gente vê ele aqui também no campo já bem formado, né? Bem com a tendência dessa formação. Também do mesmo padrão desse primeiro, né? A formação aqui na costa da região sul e sudeste. E a frente aqui deve avançar e se posicionar um pouco mais acima do que normalmente acontece. Isso é interessante porque geralmente quando a gente tem a formação desses sistemas, a gente tem uma passagem rápida da frente e uma parte dessas chuvas elas acabam ficando localizadas mais aqui na região do centro-norte de Minas Gerais e centro-norte de Goiás. Então isso pode aí ajudar um pouco a dar um alívio na bacia do São Francisco e na bacia do Tocantins nesse início aí de novembro. Quando nós olhamos agora os outros campos, por exemplo, o campo de precipitação, nós vemos basicamente, né, que até o dia 21 a gente ainda continua tendo aqui uma chuva bem distribuída na região sul do país, mas é uma chuva mais pontual. Não é uma chuva que deve trazer tantos volumes, tantos totais, a intensidade de total pluviométrico de chuva, e também não deve ajudar tanto a melhorar as vazões na região sul. E o que nós vemos é que com a passagem, né, a formação daquele ciclone nessa região aqui, a gente vê aqui a formação dele mais ou menos aqui, a tentativa de mistura de uma massa de ar mais quente com a massa de ar mais fria aqui, que na verdade o ciclone tem um ciclone no meio, tem uma frente fria, uma frente quente desse lado, e aqui a gente tem uma oclusão, né, a frente oclusa. Então a gente tem a tentativa de mistura dessa massa de ar mais quente, que está mais posicionada mais na região equatorial, e a massa de ar mais fria, que está posicionada mais aqui em direção aos polos. Então, quando ele tenta misturar, ele acaba jogando um pouco dessa massa de ar mais fria, e a partir aí do dia 21, 22, 23, a gente tem a formação aqui e a incursão dessa massa de ar mais fria e provavelmente um tempo mais frio já agora, a partir do dia 22. E lá para o final da primeira semana operativa do mês de novembro, o que a gente observa é a entrada aqui clássica, né, de uma massa de ar mais quente que deve trazer aí também um aumento de temperatura, e isso pode interferir um pouco na previsão de carga na primeira semana operativa de novembro, que é essa semana aí do dia 30 de outubro. Então, se realmente isso acontecer e o modelo continuar mostrando, pode ser que o ONS, na hora que fizer a revisão dele de carga, ele acabe aumentando um pouco aí, principalmente na região sul e sudeste do país, essa projeção de carga.
E a gente vê claramente que até o dia 1º a gente tem uma chuva bem distribuída no país, mas uma chuva no máximo moderada que não deve trazer grandes contribuições. Na hora que a gente pega um total desse, por exemplo, aqui está mais ou menos 150, e você divide aí por 15 dias, você teria em média 10 milímetros por dia. Como a gente sabe que não vai chover 10 milímetros todo dia, geralmente essa chuva ela cai em um dia assim a metade, no outro dia outra metade. Então a gente sabe que nesses 16 dias, mais ou menos, existe a possibilidade de nós ficarmos aí com um tempo seco de mais ou menos. Chove um dia, fica 5, 6 dias sem chover, depois chove outro dia, mais 5, 6 dias sem chover. Então esse período ele acaba sendo um pouco longo para você manter a água no solo, até porque você também tem outros processos, tanto o próprio escoamento do rio, que acaba tirando um pouco dessa água no solo, a evaporação, a evapotranspiração também acaba tirando um pouco dessa água no solo, e a própria infiltração, né, que ela entra no solo e acaba indo também para o lençol freático e acaba ficando um pouco lá reservada e guardada no lençol freático para, claro, sair no rio daqui a 1, 2 meses pelo próprio processo de capilaridade que você acaba tendo, né, aquela ressurgência da água do solo e chegando ao rio à medida que o rio vai tendo suas vazões menores e vai secando mais um pouco, ok? Então, quando nós olhamos aqui a projeção de armazenamento de água do solo do IMET, nós vemos aqui o que a gente já tinha observado nos últimos dias. A gente tem aí um pouco ainda de água na região sul e um pouco aqui ainda na cabeceira do sudeste, nessa projeção para hoje, dia 16. Contudo, a gente vê claramente que quando vai passando aqui os dias, nós estamos vendo aqui classicamente, né, basicamente, uma diminuição gradativa na região da Bacia do Grande, a projeção para o dia 19, e aqui também praticamente a manutenção do armazenamento de água no solo, né, na faixa aí dos 60, 70% na região sul para os próximos dias. Então, quando a gente observa algo desse tipo, a gente claramente vê que não devemos ter aí uma mudança significativa no comportamento das zenas que nós temos hoje, claro, no horizonte de curto prazo, por exemplo, próxima semana operativa, ok? E isso aí deve continuar pelo menos até o fim da primeira quinzena do mês aí de novembro. Eu acredito nisso, que até lá não devemos ter grandes modificações. Claro que à medida que as previsões forem passando, a gente vai atualizando essas informações. Desculpa, pessoal, que estou meio gripado. Então, notas aí que a gente deve destacar, né? A gente tem a atuação ainda desse sistema de alta pressão na costa da região sul-sudeste, que deve impedir aí a formação de frentes. E claro que a gente tem depois da formação daquele ciclone, né, sistema de baixa pressão, a partir aí do dia 21, a partir na verdade do dia 29, mas ele ganha a sua maturidade maior já a partir do dia 20 e 21. E deve trazer chuvas, mas não tão significativas aí sobre o sim. Aí a partir do dia 26, né, ontem a gente viu, hoje a gente viu que já está mais para o dia 27, dia 28, mas eu mantive o dia 26 porque o horizonte está um pouco longe. Mas existe a possibilidade de correr uma forte onda de calor aí na região sul e sudeste, que pode interferir na projeção de carga do ONS. Se os modelos que o ONS utiliza conseguir captar esse aumento de chuva expressivo, provavelmente nós devemos ter aí um aumento na projeção de carga. E a projeção do armazenamento de água do solo do IMET, a gente viu que não teve grandes modificações, que ainda mostra uma leve diminuição gradativa da quantidade de água no solo no país, pelo menos aí pelos próximos dias, ok? Muito obrigado, pessoal, pela participação aí, e até a próxima previsão.